Amém, igreja? Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e diz: Deus, fala comigo nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra. E a tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. E ela transforma nossas vidas e ela traz refrigério para nós. Por isso, Senhor, nós cancelamos agora e nós anulamos todo e qualquer intento do inferno para roubar essa palavra. Mas que essa palavra, ao chegar aos nossos ouvidos, ela desça aos nossos corações e faça uma grande mudança nas nossas vidas. E tudo para que teu nome seja exaltado e glorificado. Amém? Não sei você, mas eu hoje estou muito feliz. Estou empolgada com a presença de Deus, com o que Deus vai falar conosco. E essa receita de hoje, que está na palavra, é básica para todo e qualquer cristão. Para você que está aqui comigo, para você que está em casa, que está ligadinho no nosso canal aí, vai aproveitar do que Deus quer falar aos nossos corações. Por isso eu quero te convidar a dizer assim: fala, Senhor, porque teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Semana passada nós falamos das bem-aventuranças em Mateus 5. E hoje eu vou destacar uma bem-aventurança. Então eu quero que você abra Mateus 5 e fique lá nas bem-aventuranças. Nós vamos falar da bem-aventurança que está no verso 8. Mateus 5, verso 8. E o tema dessa palavra é um coração que vê Deus. E Deus vai nos ensinar nessa noite. Quando é que o nosso coração está pronto para vê-lo? Tem uma canção, que se eu não me engano, do David Keelan, que ele diz assim: quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Só que ele diz assim: abra os olhos do meu coração. Então aqui já vai dando uma dica para nós, como é que nós podemos ver ao Senhor. Então o versículo vai dizer assim, olha: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Uma outra versão diz assim: felizes os limpos de coração, pois verão a Deus. E é disso que o Senhor vai falar nessa noite conosco. Então, nós começamos a palavra dizendo assim: somos a sociedade do estético. Somos o mundo do estético. Neste século, a valorização é sobre o estético. O estético é que está em alta e é o que vale. Homens e mulheres, né? Ou eu diria mulheres e homens loucamente preocupados com a aparência. Estamos correndo atrás disso. E o Brasil tem um alto índice de valorização da aparência, né? Nós, brasileiros, valorizamos muito a estética. No Brasil, a indústria de cosméticos, ela está em primeiro lugar. Pode ter crise, pandemia, o que for, mas essa indústria não cai, verdade, mulheres? Toda mulher quer sempre estar de batonzinho, de esmalte, tantas outras coisas. E no Brasil, isso é bem gritante. A questão da aparência, a questão da estética, o que você veste, tem muito a dizer. E meu sogro conta uma história que o sujeito vai no banco pedir um empréstimo. Dependendo da aparência dele, ele pode ou não ser atendido. Verdade ou mentira? Vai lá no banco procurar o gerente de qualquer jeito. Maltrapilho, você vê que ele vai falar assim, nem vai te falar assim: pois não, senhor, o que o senhor deseja? Tipo assim, já pede o guarda para encaminhar aquele cidadão para a porta de saída. Por quê? Porque o estético está em alta. E afinal de contas, o estético é bom ou ruim? É bom ou ruim? Eu quero falar para vocês, o estético é muito bom. É muito bom, porque nós gostamos do belo. O belo nos atrai, querido. Quem não gosta de coisas belas? Quem não gosta, quem falar que não gosta, está mentindo. É tão bom o belo, olhar para alguém arrumado, bem vestido, limpinho, cheiroso. É bom demais. Estar perto de pessoas assim nos faz bem. Mas nós vamos ver na Bíblia hoje o que é que Jesus chamou a atenção. Será que Jesus, a palavra, está tão preocupado com o estético?
com o que eu sou por fora? E nós vamos dar uma mergulhada na Bíblia e vamos ver o que o Senhor Jesus ensinou sobre isso. Afinal de contas, com o que Deus está preocupado? Repita comigo assim, com o meu interior. Com o meu interior. Você que está em casa, fique ligado nisso. Deus está preocupado com o meu interior. Por isso, Jesus ensina um caminho para que possamos ver a Deus. E ele diz assim, felizes e bem-aventurados, ou bem-aventurados são os puros de coração. Então, nós já pegamos uma pista aí do que é que a Bíblia valoriza. Por que Jesus disse isso? Porque o teu coração, querido, ele pode te levar para o céu, para ver Deus. Mas o teu coração também pode te trazer morte, pode te levar para bem longe de Deus. E aí a gente lê na Bíblia que tem um homem espetacular, que foi um grande rei, talvez o maior rei de Israel. Eu estou falando de Davi, e que a Bíblia diz, este homem tinha um coração segundo o coração de Deus. Eita, que a gente também quer isso, não é verdade? Quer ter um coração que o céu diz assim, olha, você tem um coração segundo o meu coração. Por isso eu vou permitir que você me veja. Quando? Continuamente. Todos os dias você vai me ver. Mas, paralelo a isso, tem alguém também que, porque tinha um coração muito ruim, chegou a óbito. E eu estou falando também de um filho de Davi, que se chamava Adonias. Ele tinha o coração ruim. Então, lá em 1 Reis 2,17, você vai ver um episódio. Quando Davi já era velho, e ele estava prestes a morrer, seu filho Adonias achou por bem que ele deveria pegar o trono, mas o trono era de Salomão. Então ele arquitetou uma grande festa e pegou alguns que eram seus cumpichas e foi para fazer já cerimônia de posse. E Davi naquela época estava muito velho e ele não conseguia aquecer o seu próprio corpo. Então foi mandado chamar uma concubina que aquecesse Davi, uma jovem muito bonita. E segundo a lei, aquela pessoa que depois se casasse com aquela jovem, herdaria o trono. E é daí que a gente vê o coração de Adonias ser exposto. Por quê? Porque quando é descoberto pelo rei Davi, que o seu filho Adonias estava armando para tomar o trono, ele logo dá um jeito de empossar Salomão. E Adonias, quando descobre isso, tem muito medo, e aí ele desfaz a sua festa e se apresenta perante Salomão. Salomão o perdoa. Mas aí mais para frente, que é justamente nesse verso, Adonias, que tinha um coração escondido, algo que ele queria, ele pede a Salomão que lhe dê aquela moça como esposa. E aí o seu coração é exposto, o que estava escondido. E ali ele vem, Salomão manda executá-lo. Então ele morre ali naquela situação, porque o coração dele, na verdade, sempre quis o trono do irmão, o trono que não era dele. E ele acabou indo, sendo executado. E Salomão, como Deus assim disse, se levantou como rei. E eu estou usando isso só como exemplo para você entender que é do teu coração que pode sair bênção ou morte. É do teu coração. Por isso Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E aí, na Bíblia, limpos de coração, os puros de coração é igual a limpos, coração limpo, que em grego diz a mesma palavra, kataros. Kataros é alguém que tem um coração limpo. E aí, nós vamos ver como é que Jesus vai abrir isso e vai nos explicar como alcançar um coração puro como o rei Davi, e não um coração cheio de segundas intenções, como Adonias, que queria o trono. Mas tem bem um grupo de pessoas terríveis, que Jesus veio de frente com eles, bateu, foi ao encontro deles, frente a frente, e para falar com eles, olha, o teu coração, tua boca fala muita coisa, mas o teu coração é muito distante de mim. E Jesus vai condená-los com todas as suas forças. E é disso que Deus quer falar conosco, nesse tempo de hoje, como igreja,
como é que está o nosso coração. Porque será que não estamos alcançando bem? Será que está ligado ao nosso coração? Será que ainda tem alguma coisa que Deus precisa limpar, faxinar o meu coração? E aí nós vamos lá para Marcos 7, nós vamos meditar nesse texto, falando de coração. O que é que acontece? E aí Marcos 7, do verso 1 ao 23. E o tema desse texto diz assim, a tradição dos anciãos. Acha aí comigo, Marcos capítulo 7, verso 23. Aí em casa também, irmãos, vamos abrir a Bíblia, você que está conectado, que está ligado aí. Fique ligado porque o Espírito Santo quer falar contigo nesta noite. Porque a partir do momento que nós mudarmos o nosso entendimento, isso cai ao nosso coração e haverá mudança. Então, querido, na tradição judaica, para o judeu, a pureza era absolutamente exterior. E aí é onde entra Jesus, né, para dar um contraponto a essa tradição. Jesus vem para combater isso aí. Então vamos ler esse texto, diz assim: ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras tradições há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Olha bem, presta atenção. Homens ditos santos, homens ditos que serviam a Deus. E eles estão observando ali a rotina de Jesus e eles querem, né, captar alguma coisa ali. Na verdade, Jesus percebeu qual era o intento do coração dos fariseus em fazer essa pergunta tão capciosa. Por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Jesus, na verdade, sabia, porque Deus é assim. Ele vê o nosso coração. Às vezes a nossa boca fala muitas coisas, mas o nosso coração não está naquilo que estamos dizendo, ou até mesmo vivendo. Por isso Jesus vai nos dizer, olha, você é feliz, você vai ser bem-aventurado se o teu coração for puro, se o teu coração for limpo. Esses homens aqui que eram representantes de Deus na terra, eles tinham tudo para representar o grande Deus. Mas Jesus vem, faz um raio-x e mostra para eles mesmos como está o coração deles. Então, Jesus sabia o que estava atrás daquilo. E eles queriam que com essa pergunta, né, o nome de Deus fosse até mesmo que aqueles discípulos fossem excomungados e houvesse até ali uma grande revolta, porque os discípulos não cumpriam a lei. Então Jesus sabia da intenção dos fariseus. Jesus também sabe da intenção de cada um de nós. Ele sabe da intenção do teu coração quando você entrou nesse templo, quando você acessou esse canal. Jesus sabe o que você está procurando. Ele sabe também qual a intenção do teu coração quando você sair daqui. Quais são as suas intenções, o que é que teu coração está querendo nesse tempo. O que é que você está querendo? Deus sabe sempre da intenção do coração do homem. E é aí que Deus quer trabalhar. Na caminhada do rei Salomão, que reinou 40 anos, Deus aparece para ele por 2 vezes. E uma das vezes, quando Deus aparece a ele tinha acabado de terminar a construção do templo. E aí ele faz uma dedicação do templo a Deus. E aí Deus aparece para ele. Olha que versículo lindo, não precisa abrir, mas você pode marcar. 1 Reis 9, 4. Deus aparece para Salomão e diz assim: Salomão, se você andar perante mim, como andou o teu pai Davi, com inteireza de coração e com sinceridade, teu trono será eterno. Sempre vai ter um descendente teu no trono.
assim como eu prometi ao teu pai Davi. Mas é lindo quando Deus diz assim, com inteireza de coração. Por quê? Porque Deus está sondando as nossas vidas. E às vezes nós somos perfeitinhos por fora. Mas lá dentro, quando Deus sonda, quando Ele joga o seu olhar de raio-x, será que Ele tem encontrado coisas boas no nosso coração? Será que Ele pode falar, não? Tem cheiro suave saindo do teu coração. Tem coisas agradáveis saindo do teu coração. Por isso eu vou te abençoar. E até aquilo que você não está me pedindo, eu também vou conceder. Só porque eu sondei o teu coração e sei que eu tenho achado coisas boas no coração. Amém, queridos? Então, inteireza de coração, sinceridade, um coração sincero. Então, Jesus vai falar, a Bíblia vai falar, que o que importa para Deus não é a tua aparência, se você está bonitinho, de terno e gravata, bem vestidinho, não. Bem bonitinho, conforme o padrão que o mundo desenha. Mas para Deus, o que importa é como está o teu coração. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se tem perdão no teu coração, tua boca vai falar de perdão. Agora, se tem mágoas, você vai ser amargurado e vai viver atirando em todo mundo que você alcançar e que você não alcançar. Então, é necessário nesse tempo agora, você pedir a Deus, Deus, sonda o meu coração. Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e me conheces. Ainda a palavra não chegou nos meus lábios, o Senhor já conhece todas elas. Então, a gente precisa, tirar todas as capas diante de Deus e nos apresentar, porque mesmo que nós achemos, porventura, que consigamos esconder alguma coisa de Deus, é inútil. Deus conhece todas as coisas. E naquele tempo, de Jesus, os judeus sempre ouviam falar muito de Deus pela boca dos fariseus, mas sempre com uma conotação externa, sempre externa. Mas Jesus aqui quer ir no profundo. Jesus quer ir onde ninguém vê. Jesus quer ir no interior daquelas pessoas. Ei, Jesus quer ir no teu interior hoje. Ele quer saber e Ele quer te mostrar tudo sobre você. E Ele quer mostrar que há uma razão maior para ser puro. E essa razão tem que sair do coração. Não adianta estar limpo, bonito e adornado no exterior. Limpos de coração, limpos de coração. Coração para os judeus significava toda a vida de uma pessoa. Por isso, eles estavam muito preocupados com boa aparência. Eles tinham suas vestes perfeitas. Uma curiosidade, em Mateus 23:5, Jesus diz para eles assim, vocês alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas vestes. Tudo que fosse mais imponente. Se na lei mandava ter 10 centímetros, eles aumentavam para 100 centímetros o tecido. Porque o que importava era aparecer. Aparecer. Ai de nós, queridos, de vivermos uma vida cristã de aparência. É bom estar bonito, belo? É maravilhoso. Mas essa beleza tem que sair lá de dentro. Conhece alguém que é lindo por dentro? Conhece? Não exala? A pessoa pode usar a roupa mais simples, se é que existe roupa simples, porque isso é conceito de cada um, que ela ainda é linda, belo, maravilhoso. Por quê? Porque a beleza está no seu interior. E Jesus disse que isso haveria de sair. Então nós não podemos ser arrumadinhos diante da sociedade, se o nosso coração tem fedor. Terrível essa palavra. Se tem vida suja, se tem pecado escondido, se lá no interior do teu coração, como foi o coração de Adonias, tinha o desejo de tomar o trono do seu irmão. Ei, Deus vê todas as coisas. E eu posso morrer de orar, de jejuar, enquanto meu coração não mudar, não tem jeito de Deus fazer nada por mim. Eu vou viver de altos e baixos. Oh, mas Deus quer só as alturas para os seus filhos. E as alturas são aos pés de Jesus, em humildade, em humilhação. Então, querido, um coração obscuro, ele gera
desobediência e transgressão. O pecado da desobediência, ela produz em nós máscaras. Nós colocamos máscaras toda uma vida. E isso é muito sério para nós, porque era o que Jesus estava dizendo para eles. Vocês usam as máscaras de homens perfeitos, homens de Deus, homens em que realmente se pode confiar. Mas será que na verdade no teu interior eu sou da tua vida e eu sei das tuas obras? Aí de nós, Jesus virá para nós e falar assim: ei, eu sei que você não é quente e nem frio. Você é morno, por isso eu estou a ponto de te vomitar. Ai de nós, isso nós não queremos. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a tua vida. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu desejo servir a Deus até que volte o Salvador. Então nesses dias, eu tenho pedido a Deus, sonda o meu coração. Quando eu vou orar. Quando você vai orar, a primeira pessoa a quem é alvo de oração é você mesmo. Deus joga uma luz do céu e me mostra quem eu sou. E se prepare, porque Deus vai mostrar. Agora, pior é Deus mostrar e você não mudar em nada. Caminha para maldição e Deus não quer isso para nós. Então, queridos, nós precisamos jogar as máscaras fora. Mas não é nem diante das pessoas que convivemos, mas é diante de Deus. Porque enquanto fingimos que está tudo bem, Deus está dizendo: você poderia me encontrar, você poderia me ver, mas eu preciso trocar o seu coração. Eu preciso lavar o seu coração, limpar o seu coração. A Bíblia diz, a história conta que em Atenas, o ator grego colocava máscara para representar um personagem. Daí surgiu a palavra personalidade, né? Ele, quando ia representar a tristeza, ele colocava a máscara. Quando ele ia representar a alegria, ele colocava a máscara da alegria. E eu estava pensando nesses emotions que tem no WhatsApp, né, na rede social. A gente põe um monte de carinha. É bem aquilo ali. A gente está sempre representando alguma coisa. Só que, diante de Deus, essas coisas não podem existir. Elas têm que cair. Por quê? Porque elas escondem o que realmente somos. E às vezes nós estamos usando máscaras e não deixa Deus trabalhar na nossa vida de estudante, de cônjuge, né? De casado, às vezes na vida de pai, de mãe, de vizinho, de sogra, de, sei lá, de cunhado, de parentela, de colega de trabalho. Aonde você está? Nós, quero te dizer, nós podemos nos esconder de pessoas, mas de Deus nós não conseguimos esconder nada. E aí, voltando para o texto, você vai ver que os fariseus se preocupavam demais com a pureza do corpo e a estética. E agora eles ouvem de Jesus, lá no verso 25 do capítulo 23 de Mateus: ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo, do prato, mas o interior está cheio de roubo e de imoralidade. Ainda que eu tenha aquela aparência, né, igual aquelas vestes lindas, né, que eles usavam, os homens, os judeus, homens da lei, andavam pelas ruas da cidade. A gente olhava, as pessoas olhavam, poderiam dizer: ali vai um santo homem de Deus. E Jesus vem e denuncia. E diz assim: o interior de vocês está cheio de roubo e de imoralidade. Você consegue imaginar um discurso tão duro? Hipócritas. É quando nós queremos demonstrar para alguém aquilo que eu não sou. Será que podemos esconder alguma coisa de Deus? Não. Deus conhece todas as intimidades do nosso coração. E é por isso que Jesus disse assim, quando ele reúne toda aquela multidão lá no monte, vai dar o sermão, ele diz assim: olha, bem-aventurado, feliz é o homem que tem o coração limpo. Portanto, nós devemos rasgar o nosso coração diante de Deus, rasgar as nossas máscaras, quer que, sei lá, se nós estamos usando na igreja, na família, na nossa comunidade, nas pessoas que estão próximas de nós, e ser o que somos, porque é aí que Deus vai agir, é aí que Deus vai fazer. Eu não sei você, mas eu não tenho um pingo
de dificuldade de mostrar as áreas frágeis da minha vida e as minhas dificuldades. Isso para mim não é problema, né? Porque eu acho que a gente tem que ser sincero em tudo. Por quê? Porque eu não sou super. E quando a gente pinta de super, às vezes, numa fragilidade, as pessoas, mas não acredito nisso, você... Então a gente precisa ter essa vida, né, de pureza. E aí eu pergunto para você, o que é ser limpo? Ser limpo não é aquele que não se suja, mas é uma pessoa que sempre se lava. Olha que coisa tremenda. Ter coração limpo não é aquele que não se suja, mas é aquele que está sempre se lavando. E se lavando aonde? Lavando no sangue de Jesus, clamando a Deus em humildade, em humilhação. Aqueles que se humilham serão exaltados. Então eu preciso chegar diante de Deus. Ele não dá para viver uma vida servindo a Deus 10, 20, 15, 5 anos, sem chegar nesse momento e falar, Deus, eu preciso rasgar o meu coração diante do Senhor. Eu preciso que o Senhor jogue luz no meu coração. E o que tem de caminho mal em mim, eu quero que o Senhor tire da minha vida. É aí que Deus começa a operar. Nós temos um grande amigo que é Jesus Cristo, que Ele com certeza vai fazer. Só que hoje Ele manda para nós o Espírito Santo, que é o nosso Deus fiel na terra, nessa dispensação. E Ele fala conosco. Esses dias, deve ter no meio da quarentena, nós estávamos conversando com uma pessoa, e eu achei lindo o que essa pessoa disse. Porque essa pessoa disse assim, agora eu quero servir a Deus de verdade. Chegou o tempo de eu mudar. Agora sai tudo da minha frente, porque agora eu estou servindo a Deus. Eita, que Deus começou a trabalhar no coração. Porque as mudanças, elas partem de dentro para fora. Aquilo que eu era, à medida que eu vou caminhando com Deus, Deus vai lavando. Porque lembre-se, ser limpo não é nunca estar sujo, mas é sempre se lavar. É sempre se lavar. Continuamente, todos os dias, se lavando no sangue de Jesus. E aí, para encerrar, tem 2 caminhos que você vai pegar para se tornar limpo. O primeiro caminho é confessar a sujeira. Na Bíblia você vai ver um homem que está escrito segundo o coração de Deus. No entanto, esse homem mentiu, adulterou e foi cúmplice em um homicídio. Mas seus salmos são cheios de agonias e confissões. Salmo 51, Salmos 32, são declarações profundas depois que ele pecava. Havia arrependimento, havia quebrantamento no coração de Davi. Eis o segredo para ter um coração limpo e para ver a Deus. Para ver a Deus. Olha, observa que no caso do pecado de Davi, Deus levantou Natã, o profeta. E hoje nós temos Natã na nossa vida, que se chama Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que aponta para nós. Olha, tem algo errado aí dentro. Isso assim, assim, assim. Aquele negócio que você não dorme, se você viver, você está vivendo, fingindo que você não está ouvindo, que você não está entendendo Deus naquele tempo. Mas você sabe que lá no fundo do fundo tem uma questão pendente que precisa ser resolvida. É o Espírito Santo que vai falando essas coisas conosco. Então nós precisamos pegar o caminho de Davi, se derramar diante de Deus. Se tiver dificuldade de fazer uma oração para escancarar diante de Deus quem você é, comece com Salmo 51 e Salmo 32. Você vai ver Davi fazendo esta oração. Davi é tão espetacular que ele diz assim que ele perdeu até a alegria. Salmo 32, versos 3 e 4. Sabe por quê? Porque quando a gente tem algo excluso, uma situação pendente que não resolvemos, a gente perde a alegria. A gente vive uma falsa alegria. Porque você roda, roda, roda e volta àquele ponto que está pendente, que o Espírito Santo está falando, e você insiste em não resolver aquilo. Então Deus quer jogar luz no nosso interior, para que a alegria seja restaurada. Vamos, querido, escancarar diante de Deus. Então, o primeiro ponto para limpar o seu coração, como a bem-aventurança, é dizer para Deus que eu confesso e que eu preciso mudar.
Deus, eu te sirvo, tem 10 anos que eu estou frequentando a igreja. Mas a partir de hoje eu quero uma mudança. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso que o Senhor sonde o meu coração. Senhor, o que tem de ruim em minha vida? O que tem de ruim no meu interior? Será que realmente eu te agrado? A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é justo e é fiel para nos perdoar e nos limpar. Mas sabe por que a gente não toma essa decisão? Porque existe muito em nós a palavra chamada orgulho. Muitas vezes confessar, e o Espírito Santo vai te mandar fazer algumas coisas, e vai ter que quebrar o orgulho. E muitos de nós ainda não estamos prontos para quebrar o orgulho. E aí a gente prefere colocar as máscaras do que ser livre e liberto, limpo de coração. Fingir que está tudo bem e vamos viver a nossa vida. Afinal de contas, eu oro e jejuo e Deus vai receber. E Deus está assim, eu tenho mananciais, eu tenho coisas maiores e melhores que não passam pela tua mente. Mas você paralisou nesse ponto e você vai ficar nesse ponto até que você rasgue o seu coração, escancare diante de Deus, fala, Deus, é isso aqui mesmo. Esse negócio aqui é tenso, esse ponto aqui é tenso e não dá para passar se eu não resolver essa situação. E eu tenho certeza que haverá grande glória para isso. Amém? Então Deus quer nos purificar. Confissão é sinal de vitória. Anote essa frase. Confissão é sinal de vitória. Porque a Bíblia diz que os de coração limpo verão a Deus. Salmo 24, eu tenho dito muito aqui, versos 3 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem verá a Deus? Quem poderá contemplar a Deus? E o próprio Salmo responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esses estarão diante de Deus. Então é necessário confessar diante de Deus. Deus, passa aí, Senhor, uma limpeza extrema no meu coração. E me mostra aonde eu preciso confessar. O que está pendente, Senhor, que impede de eu fluir completamente. Porque viver em Deus, ver Deus é a melhor coisa para o ser humano. Se você ainda não experimentou, Deus assim está perdendo, porque Deus está pronto para se derramar na sua igreja. Então, o primeiro ponto para ser limpo, arrependimento. E o segundo e último ponto, compreender quem é Deus. Traduzindo, conhecer a Deus. Deus nos chama para que nós o conheçamos. Você sabe quem é Deus, seus atributos, sua pessoa. Você só vai saber isso quando você conhecer isso aqui. Aí você vai conhecer a Deus. Porque não existe conhecer a Deus de ouvir o outro falar. Eu preciso ter minhas experiências. Lembra que eu falei? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Porque fé deve ser amadurecida. Deve ser acrescentada dia após dia. E para essa fé amadurecer e crescer, eu preciso conhecer a Deus. Está vendo que uma coisa está envolvida com a outra? Como que eu vou conhecer a Deus se eu não leio a Bíblia? Eu vivo só de mensagens do WhatsApp. Não vai ter jeito. Eu preciso conhecer a Deus. E eu só posso conhecer lendo a Bíblia. Você tem 10 anos de convertido. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quantas anotações você tem sobre a palavra? Como você sabe de Deus? Queridos, estude a história de Salomão para você ver quem é Deus. Quem é Deus? Quando Deus faz o que fez com Salomão, meu coração se emociona porque, Senhor, o Senhor é Deus que realmente, o homem não precisa de mais nada, ele só precisa ter Deus. E Salomão, enquanto ele se propôs a ser obediente, grande abundância na vida de Salomão. De tudo que você imaginar, tinha na vida de Salomão. Então, a palavra de Deus revela quem é Deus. E para conhecê-lo, eu preciso ler a palavra. Eu preciso esconder a palavra no meu coração e guardá-la. E às vezes a gente assusta, porque eu já deparei com pessoas nesses tempos agora que disseram para mim assim, não conheço nada da Bíblia, não sei nem por onde passa. Eu sei mais ou menos o que meus pais me ensinaram,
o que eu ouço falar por aí. Está perdendo tempo, você precisa conhecer quem é Deus. Então leia a palavra, conheça o Senhor, para ter um coração limpo, arrependimento, quebrantamento, confessar. E ponto 2, para conheça o Senhor, leia a sua palavra. E depois que você lê, você ora, aí você vai ver o céu se abrir, os anjos chegando perto de você, vai mudar a sua visão, haverá luz em você, e o melhor, essa luz vai irradiar. Você vai pregar a palavra sem precisar de usar palavras, só quem você é, só onde você chega com você a autoridade, chega a presença de Deus aonde você está. Sabe por quê? Porque sai daqui de dentro, exala para quem está perto, e os demônios fogem, e a cura chega, e a paz de espírito chega, e a depressão vai embora, e o desânimo e a angústia, tudo parte da tua vida. Sabe por quê? Porque Deus mora em você. Aleluia! Deus mora em você. Você precisa entender isso, mas para Ele morar em você, é necessário ter coração limpo. É necessário ter coração puro. Por isso não deixe para amanhã as pendências que estão lá. Sabe? Só você sabe. Só a Márcia conhece algumas coisas que estão pendentes, que não dá para viver mais, fingindo ou fazendo de conta que isso já foi resolvido. Porque aí o Espírito Santo fica como Natan. Mas você fez isso, Davi. E o Espírito Santo fica em nós, falando. Se nós queremos crescer, é vendo a Deus. Você verá o Senhor a partir do momento que você tomar essa decisão na sua vida. Aqui na terra, você já vai desfrutar muitas coisas. E ainda receberá o céu como pagamento. Um grande arrebatamento do povo de Deus. Você fará parte dessa festa. Sabe por quê? Porque você decidiu. Para você que está em casa, porque você decidiu. Porque agora você diz, parei tudo e vou dizer, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Toda vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, quero o teu querer em mim. Não importa que eu tenha que pagar um preço, porque há de se pagar um preço. Você paga um preço, mas aí você paga um preço com facilidade. Porque Deus agindo em você, ninguém pode impedir. Amém?